Agora imagina aí os apóstolos e o Cristo fazendo isso. Você consegue imaginar eles fazendo esse tipo de situação aí? Não vou entrar no mérito de que quem está certo e quem está errado. Eu só estou fazendo uma pergunta. Se você consegue imaginar, beleza. Respeito a sua opinião. Mas ao meu ver, o manifestar do Espírito não é esse. E aí muitos vão dizer, mas e lá no Pentecoste, em Atos 2, a descida do Espírito, eles não ficaram tão malucos que as pessoas estavam pensando que eles estavam bêbados? Não, isso é interpretação errada também, e eu vou explicar agora. Todos ficaram cheios do Espírito Santo conforme o Espírito lhes concedia que falassem em outras línguas. Línguas, idiomas, não eram línguas de anjos, eram idiomas. E habitavam em Jerusalém judeus, homens piedosos. Olha a qualidade que ele cita, né? A principal qualidade, piedosos de todas as nações debaixo do céu. Então Deus olhou assim para as pessoas piedosas que estavam lá debaixo do céu e falou: eu quero que vocês participem disso. Ouvindo aquele ruído, a Bíblia diz que não foi aquele vento como muita acha, que entrou, o vento, uma ventania que entrou. Não, um ruído que parecia de um vento forte, um vento muito forte, parecia. Só que o que eles viram foram como se fosse um desenho assim, umas línguas de fogo descendo sobre cada um. O símbolo de uma língua descendo sobre cada um. E todos pasmaram e admiraram, dizendo: pois que não são galileus todos os que esses estão falando? Pois somos, ouvimos falar cada um na sua própria língua que nascemos. Claro, eles estavam espantados que essas pessoas piedosas de todos os lugares do mundo que estavam reunidas ali, porque Israel sempre foi muito visitado, era um local onde tinha muita gente de fora, e Deus fez isso para que essas pessoas recebessem o evangelho, a pregação do Cristo, o anúncio de que Jesus morreu e ressuscitou. E se você ler o capítulo, ele vai explicar isso, que ele estava ali justamente para isso. Ele estava conseguindo, se ele era judeu, ele estava falando em grego, ele estava conseguindo falar em espanhol, em italiano, sei lá, um exemplo. E a pessoa que era da Itália estava entendendo um idioma, como se eu, brasileiro, estivesse lá, eu estava entendendo em português, e ele estava falando lá, entendeu a lógica? Ele estava conseguindo falar lá em português, sendo que ele era judeu. A língua dele é do aramaico, é do hebraico, e o cara estava falando, e eu estava entendendo em português. Por isso que muitos, os outros, os que não participavam, que não conseguiam entender, porque Deus não queria que eles entendessem, porque eles não eram piedosos, eles não eram pessoas escolhidas por Deus, para entenderem aquele mistério. Então eles zombavam dizendo: estão cheios de monstros. Eles ficaram zombando dizendo assim: eles estão embriagados, porque estão falando em línguas que a gente não entende, mas eram idiomas, não eram línguas estranhas dos anjos que muita gente ouve essas igrejas. Pelo amor de Deus. E antes que muitos me critiquem, eu concordo que existe a línguas estranhas, a língua dos anjos, mas que você deve falar você no seu espírito, na sua consciência com Deus. E quando for falar na igreja, um fala, o outro interpreta. Se não houver intérprete para aquela língua, fique calado. Os apóstolos já diziam isso claramente, mas não, hoje todo mundo fala em línguas, é 300 pessoas na igreja gritando para lá, gritando para cá. Pelo amor de Deus, vamos para a Bíblia.